Olá, boa tarde. Bom dia. Boa noite. Estamos de volta, demos uma pausa grande. Nesse tempo nós estávamos nos preparando um pouco, assistindo filmes, estudando um pouco. A Karine, por exemplo, estava na Argentina fazendo um curso de cinema importantíssimo. O que você aprendeu por lá? Nada. Nada. Eu acho que ela não captou muito bem a língua dos hermanos. Mas enfim, começamos mais um programa e dessa vez o formato é diferente. Ainda no nosso canal Cinemanais, mas agora o programa é diferente. O programa já tem nome, mas como alguém não enviou a vinheta ainda, alguém que mora lá em Recife, enfim. Não vamos dar detalhes. Não vamos dar detalhes. Ficou de nos enviar a vinheta e não enviou. Então por isso vamos deixar por enquanto o programa sem nome. Programa sem nome. Copiando o formato do programa anterior, nós vamos apresentar 7 filmes, fazendo algumas colocações sobre esses filmes, principalmente nos quesitos técnicos, algumas falhas, alguns acertos, enfim. Sendo que ao final do programa, desses 7 filmes apresentados, nós vamos premiar um filme, que vai ser o pior filme. Nós vamos premiar o pior filme, fazendo um pequeno spoiler e mostrando por que esse filme foi escolhido por nós como o pior. Na verdade, nós vamos apresentar os erros, as falhas desse filme. Tentaremos fazer isso da forma mais técnica possível, para evitar de colocarmos tão somente o nosso ponto de vista ou tão somente a nossa opinião. Nós vamos colocar questões mais técnicas, ok? Começa agora o nosso programa no Cinemanais. Vamos lá, o nosso primeiro filme, Medianeiras. Buenos Aires na Era do Amor Virtual. Com o próprio subtítulo em português diz, é um filme argentino. E vamos voltar que o subtítulo é extremamente desnecessário. Com certeza foi dado a algum executivo da distribuidora aqui no Brasil, na tentativa de explicar o filme ao espectador. Só que foi um tiro no pé, porque o filme, as questões da virtualidade não são mote inspiratório do filme. Na verdade isso é algo secundário, não faz muita diferença na narrativa não. Mas enfim, vamos ao filme. Vocês não sabem, mas eu não fui a Buenos Aires para estudar. Eu fui lá para poder conhecer as locações do filme. Mentira. Mas eu conheci, viu, gente? E foi muito bacana. Mentira, né? O filme ele é de 2011. O diretor é o Gustavo Toretto. É um diretor de poucos filmes, mas filmes memoráveis. Ele surgiu a partir de um curta-metragem homônimo, né? Também Medianeiras, que ganhou repercussão e aí a partir de então veio a ideia de transformar em um longa. Ele ganhou alguns prêmios, dentre eles de melhor filme estrangeiro e melhor diretor no Festival de Gramado. E a mostra competitiva, né, a mostra Panorama, aliás, no Festival de Berlim. Gustavo Toretto, ele foi, né, formou em fotografia, foi estudante de fotografia e contribuiu bastante na escolha técnica do filme, né, o tom azulado do filme, que remete a uma certa melancolia, mas o filme em si não é melancólico. Mas a direção de fotografia mesmo, ela é feita pelo Leandro Martinez. É um cara novo também no cinema, mas que está ganhando bastante destaque. E o mais legal, a gente percebe que o Gustavo Toretto ele tem algumas influências, né, do cinema, como do próprio Woody Allen. Na verdade, o filme realmente ele lembra um pouco, né? Parando pra pensar, o filme lembra os filmes do Woody Allen, os filmes de caráter reflexivo. Inclusive, esse faz menção direta a Manhattan, né, com a frase final da Mariana, você precisa ter fé nas pessoas. É uma frase dita no filme do Woody Allen. E ele não nega, tá, gente, essa influência. Eu chamo a atenção para um recurso visual que o diretor usa, que na verdade ele torna os ambientes fechados ambientes claustrofóbicos. O telespectador tende a entrar naquele ambiente e se sentir também preso, que é o que os personagens sentem, principalmente o Martin, ele logo no início do filme ele se diz um claustrofóbico. Isso aí. Nós recomendamos o filme muito bom. Vamos ao nosso segundo filme, mais uma vez um filme latino. O filme se chama em espanhol Uma Pistola em Cada Mano, mas em português? O que os homens falam. O que os homens falam. Eu quero, antes de nós falarmos do filme especificamente, pontuar essa questão do título. Porque o filme tem um roteirista, tem um diretor, tem um produtor, tem a produtora que com certeza tem profissionais da área de marketing e publicidade. Ou seja, tem uma esfera muito grande de pessoas para escolherem o título do filme. O filme chega no Brasil, alguém da distribuidora assiste o filme, não sei se é um profissional de marketing, não me interessa. Aí a pessoa vai e muda o nome do filme para O que os Homens Falam. Sendo que na verdade o mote do filme é sobre o que os homens não falam. Bem,
que você quer me dizer sobre isso? O que eu li é curioso, porque a gente realmente estava discutindo isso em casa ontem, mas o que eu li é que parece que eles tiraram esse nome, essa tradução aqui no Brasil, de uma frase escrita no pôster de divulgação do filme lá na Espanha, que dizia: "O que pensam os homens quando não estão conosco?" Uma frase dita por uma das personagens do pôster, né? Então, é um filme meio... Parafrasearam essa frase. É meio contraditório, porque realmente é um filme sobre o que os homens falam, mas eles não falam no filme. Eles dialogam entre si, a gente entende o universo masculino, mas a gente entende muito pouco, tá, mulheres? Não assistam com essa ilusão. Mas, enfim, eles não falam nada. E isso é meio contraditório. É interessante pensar nesse filme, porque até pelo nome dele em português pode sugerir que seja um filme clichêzão, aqueles tipo, uma abordagem do universo masculino trabalhando com clichês, mas muito pelo contrário, não é um filme de clichê, os diálogos são muito bem construídos, o roteiro é muito bem construído e a direção, que ela vai falar daqui a pouco da direção, é maravilhosa. E com relação ao elenco, tem duas pessoas que eu quero chamar a atenção, é o Javier Câmara, que é um ator que trabalhou diversas vezes com Pedro Almodóvar. Por exemplo, você vai se lembrar do enfermeiro Benigno em Fale Com Ela. Porém, nesse filme ele está carequinha, mas é o mesmo Benigno. Perdeu o cabelo com os anos. E o outro ator que eu quero chamar a atenção é Ricardo Darín, um dos atores mais assistidos em todo o mundo. Ator brilhante, eu acho que é um dos grandes nomes desse século. Agora, passa a bola para ela. Isso aí, galera. Primeiro a gente tem que lembrar que o filme é do Sesc Gay e ele foi lançado em 2012. Sesc Gay é um diretor, a gente acha que é um cara novinho, mas é um cara já cinquentão, de poucos filmes, na verdade em torno de 10 filmes, alguns curtos, alguns trabalhos na TV, mas é um diretor assim, de poucas obras, pouco conhecido. Mas ele já chegou estreando bem, né? Ele tem, com o que os homens falam, ele ganhou alguns prêmios, entre eles alguns prêmios de elenco, no prêmio Goya de 2013, atriz coadjuvante para Candela Pena, que fez um excelente trabalho. Ganhou o prêmio de melhor filme, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante no prêmio Gaudí. Então, assim, alguns prêmios que realmente vale a pena ser citados para a gente poder ter ideia assim, da proporção que o filme tomou. Ele é um filme que foi rodado todo em Barcelona, apesar de não trazer muitas imagens, né, muitas locações externas, muitos elementos da cidade, mas ele foi rodado em Barcelona. Uma coisa que eu achei super legal, assim, que eu queria pontuar, primeiro a direção de fotografia do André Urrebes, que é uma direção bem caramelizada, são tons pastéis, ela não é muito... não tem muita saturação, mas é bonita de se ver, não é melancólica, é uma coisa pastel, assim, né, bem tranquila, assim. Porque o próprio filme é um filme de reflexão, não é um filme não tem curvas dramáticas, não é um filme que te desperta ansiedade, mas ele te prende. E a montagem também, que ela vale a pena ser pontuada, porque foi uma montagem muito bem feita. O Sesc Gay, inclusive, ele deu suporte nesse momento, porque assim, você vê que ele deixa realmente que os diálogos sejam explorados de forma livre, sem muito corte, sem excesso de transição de plano, sem plano contra plano. Então, assim, é uma fotografia simples e na montagem, assim, ela foi realmente... A montagem ela serviu realmente de suporte para a fotografia. Eles trabalharam muito bem, assim. Então, o que eu gostei no filme foi isso. Além da trilha sonora também, do elenco maravilhoso. Outra coisa legal que eu li, que o Javier Bardem, ele estava cotado para fazer o personagem do Eduardo Noriega, só que ele se recusou e a esposa do Sesc Gay acabou indicando o Eduardo. E o Ricardo Darín, ele pediu para fazer o filme, né? É uma situação super atípica, não é muito comum no cinema, né? E a melhor coisa que ele fez. Só voltar aqui, no filme existem pelo menos duas referências ao título em espanhol, Uma Pistola em Cada Mano, só para reforçar a questão que eu disse sobre o título. E também, com relação ao filme, a única coisa que eu não gostei foram dos 5 minutos finais, no qual o diretor amarra todos os personagens no mesmo ambiente. Eu achei totalmente desnecessário. Mas o filme é muito bom e nós recomendamos. Isso aí. Vamos ao nosso terceiro filme. É o filme do diretor grego Costa Gravas, O Capital. O Capital. Ô, gente, eu falei com o Júlio que eu não vou falar muito sobre o filme, porque particularmente eu não gostei. Mas é um filme de 2013.
O filme de 2013 do Costa Gravas, um filme interessantíssimo, porque se a gente pegar os filmes anteriores dele, excepcionalmente eu vou citar um, que é o Corte. A gente percebe que ele ainda segue a mesma linha narrativa, que é justamente ir contra ao capital. Eu acho que Costa Gravas é um cara que explicitamente se coloca como um cara basicamente comunista. Comunista. Mas enfim, eu quero chamar a atenção para algumas coisas, alguns elementos. Por exemplo, a escolha do elenco, que é algo que realmente, que provavelmente foi uma exigência do Costa Gravas, especialmente a questão do ator Gabriel Byrne. Eu prestei atenção, eu chamei a atenção de você para isso porque eu achei muito relevante citar. Presta atenção, Gabriel Byrne, ele é conhecido por quais papéis, primordialmente? Ele é conhecido por ser o anticristo, naquele filme hollywoodiano Fim dos Tempos, que ele faz com o Schwarzenegger. Ele é conhecido também por fazer um filme que ele é um padre exorcista, não me recordo qual filme, mas eu sei que ele fez um padre exorcista. Fez O Navio Fantasma, mais um filme assustador. E Os Suspeitos, que ele interpreta um bandido. Ou seja, ele é um ator que já, fisicamente, ele já está associado a papéis ruins, a personagens que interpretam o mal. E nesse universo maniqueísta que o Costa Gravas tenta construir, ou constrói nesse filme, O Capital, ele usa o ator para fazer justamente o quê? Para fazer com que o telespectador venha enxergar o ator e já ter a percepção. Tem alguma coisa de ruim acontecendo. O que eu tenho pra falar, que particularmente me incomodou, foi o excesso de elenco. São personagens que surgem a todo momento, e a maioria deles somem sem nenhuma explicação. Mas assim, eu devo assumir, devo dar meu braço a torcer, porque realmente são nomes de peso no cinema. A narrativa é uma narrativa bem intensa, não te deixa piscar, isso eu tenho que admitir. Você acaba se envolvendo com a história, mas é porque eu particularmente não gosto dessa temática de filme, assim. E eu gosto de filmes mais simplórios, assim. Eu gosto de Medianeira, gente. Medianeira é um filme de basicamente 2 atores. Enfim. Mas é um filme bom. Costa Gravas é um nome de peso pro cinema. O Corte, na verdade, eu só assisti o Corte. Mas é um cara de nome. Não, é interessante que eu não vou fazer o spoiler não, mas só para te situar aqui, é um filme que quando você termina o filme você sente: o banco tá me roubando. O banco tá me roubando. Não adianta nada, né? Você só sente. Porque o filme é basicamente isso, e é muito interessante porque ele faz um mergulho nessas tramóias, nessas coisas, nessas questões que muitas vezes a nós, pessoas do baixo... réis mortais, abaixo aí dessas mazelas, pessoas simples, suburbanas, enfim, nós não temos a dimensão. E o filme ele explora basicamente isso. As coisas que acontecem, como os grandes bancos, as pessoas brincam com o nosso dinheiro. É um grande jogo, né, na verdade. E o Costa Gravas, ele entrega isso de bandeja pra gente na primeira cena, que é simplesmente mostrando um jogo de golfe. Aquilo ali a gente entende que o que vem a seguir é uma grande manipulação, um grande jogo. Justamente. Brilhante sua intervenção. É interessante também que ele cita os bancos que estiveram envolvidos nessa última crise aí norte-americana, foi essa crise imobiliária. Então, assim, é um filme que, além de nos explicar esse universo, ele amarra muito bem a realidade, porque é um filme de 2012 ou 2011? 2013. Ele amarra muito bem o contexto, porque se a gente pegar aí nessa última década aí, a gente vê que os bancos, os grandes bancos foram os grandes responsáveis pelas últimas crises financeiras que começaram nos Estados Unidos, mas atingiram a todos nós num ciclo intermitente. Recomendamos o filme. Pelo menos eu recomendo. Se ela não recomenda, o problema é dela. O filme é excelente, vale a pena. Vamos ao nosso quarto filme, é o filme Super, que foi roteirizado e dirigido por James Gunn. Para quem não conhece James Gunn, é o mesmo de Guardiões da Galáxia. Isso aí, galera. O Super é de 2010, então ele veio anterior aos Guardiões da Galáxia. Ele foi o segundo do James Gunn, então James Gunn é um diretor de 3 filmes.
Mas 3 excelentes filmes. E já tá cotado pro quarto. Isso aí. Guardiões da Galáxia 2. Realmente, ele vai dirigir. Então, só que quem vai assistir super com a expectativa de ver um filme de super-herói com efeitos especiais e explosões, não vá. Ele é um filme super realista, é a história de um super-herói realista. Eu não vou dar spoiler do filme, eu só tô dando a dica. Ele é um filme, inclusive, que foi censurado. Porque ele tem uma pegada bem trash. Ele é trash, ele tem sangue, ele tem violência, tem drogas, ele é super explícito, assim. Mas é um filme muito bom, porque por trás da história do super-herói tem uma história super real de vida, entendeu? Então, assim, a verdade é uma ambiguidade, né? Uma dicotomia, assim. Ao mesmo tempo que a gente fala de um super-herói, a gente fala de super-herói real, da vida real. E bem melancólico. Bem melancólico. As cores são bem saturadas, né? Como se espera de um filme de super-herói. É um filme com a narrativa bem cortadinha, com bastante ação. A gente não se cansa. Na verdade, os momentos que a gente tem um pouco de alívio, assim, de respiro, são os momentos realmente que a gente entra na história do personagem, né? Eu esqueci o nome desse ator. Então, lê aí, porque eu também não vou lembrar, não. O nome dele é... Mas é um ator, apesar de nós não estarmos lembrando... Ryan Wilson. Ryan Wilson. Ele faz um trabalho muito bem feito, uma pegada bem forte, porque ele cria, é interessante até percebermos isso, porque ele cria a empatia com o telespectador, porque ele é um homem fragilizado, ele não é esse herói clássico que é forte, enfim... E a fragilidade dele também não é nesse mesmo universo desses demais super-heróis, eu sou órfão, eu quero vingar. Não, muito pelo contrário, como ela mesma disse, o filme tem uma pegada muito real, muito realista, então nós nos envolvemos com os problemas dele, porque ele é um cara melancólico, sozinho, solitário, era um cara que de apenas uma ação na vida, até que ele se transforma num super-herói. Isso aí. E o elenco também de apoio, os coadjuvantes são muito bons, né? Tem o Kevin Bacon, tem a Liv Tyler, Ellen Page. Ellen Page e tem o Michael Hooker. Ellen Page, vulgo Juno. O Juno. E outra coisa legal, é assim, esse James Gunn, ele tem um bom gosto tremendo pra trilha sonora, né? E ele sempre dá pitaco nas trilhas dele. Então, esse tá uma trilha super boa em Guardião das Galáxias também. Guardiões da Galáxia. Eu acho que é difícil ela entender que é uma galáxia só. Que o filme tá falando só de uma galáxia. De uma galáxia, né? Pra mim é um guardião de várias galáxias. Desculpa. Mas enfim, é um filme muito bom, nós recomendamos ele super. Ganhou o nosso selo joinha. Vamos ao nosso quinto filme, Begin Again, que em português saiu com o título, no Brasil saiu com o título... Mesmo se nada der certo. Não deu certo. O título em português, pelo menos, não deu certo. Bem, o filme ele é protagonizado pela Keira Knightley e traz no elenco ainda Mark Ruffalo, Catherine Keener, mas quem? Adam Levine e CeeLo Green, ou seja, 2 músicos no elenco do filme. Isso aí. O filme é do John Candy, né, que você esqueceu de mencionar, Carmen, aliás, que é um nome bem conhecido do meio musical. Do meio musical. Enfim, até porque ele é músico e eu acho que ele gosta muito de trabalhar com essa questão da música. O outro filme dele é Once, Apenas Uma Vez, que também concorreu ao Oscar de Melhor Canção, assim como esse filme Begin Again concorreu ao Oscar de Melhor Canção, que nesse filme é interpretada por Adam Levine. O outro filme, Once, é uma música maravilhosa que foi a minha música de entrada no casamento. Essa música aí, ó. I don't know you, but I want you. Begin Again é um filme morno, né? Na verdade, a primeira vez que eu assisti ele, eu tive a impressão de ser um filme independente. Depois que eu fui ver, lógico, pelo elenco, fui ver que é um filme que realmente foi investido muito dinheiro, né? Um filme bem caro. Ele tem aquela pegada meio comédia dramática, né? Dramédia hollywoodiana, que a gente tá cansado de ver, mas não deixa de ser um filme bom, né? Eu particularmente gostei. É um filme pra você assistir um fim de tarde com um namorado, talvez. Até porque tem uma música bem interessante. A música dele chama atenção. Please, don't see. Essa música é linda. É uma música que realmente fica na cabeça. Na minha, não precisa interpretar ela pra mim não. Enfim, voltando ao filme, tem uma estratégia muito interessante que eu achei do diretor, que foi... ele trabalha com antissexismo. Por quê? A personagem vivida por Catherine Keener, ela interpreta a ex-esposa do personagem do Mark Ruffalo. E é interessante porque a gente sabe no início do filme que eles são um casal separado, divorciado, e da forma que o Mark Ruffalo é representado, a gente cria aquela expectativa de que
o causador do divórcio é ele, porque ele é irresponsável, ele bebe, ele está tendo problemas na produtora em que ele trabalha e fundou. Então a gente vê, não, o cara, o avacalhado é ele. E fora que ele cria aquela ilusão que ele está apaixonado pela personagem da Keira Knightley, e a gente cria essa expectativa. Só que aí que eu chamo a atenção como que o diretor trabalhou com essa perspectiva. Porque da mesma forma também ele mostra a Catherine Keener como uma dona de casa, uma mãe atenciosa, uma mãe que cuida da filha, enfim. E no final tem a reviravolta, não vou fazer o spoiler não, mas já está subentendido o que eu quis dizer, mas que eu achei muito interessante. Só faltou ele dar uma participação um pouco maior para Catherine Keener, que é uma grande atriz e que fez muito bem o personagem dela, faltou ele aumentar um pouco a participação dela. E pro Adam Levine, porque ele é lindo, né? Vamos combinar. E com barba, então ficou sensacional. Então, pensando em trilha sonora e... trilha sonora e nomes e bons nomes, é um filme bom. É um filme bom. Vamos ao nosso sexto filme, Inside Llewyn Davis, no Brasil. Balada de um Homem Comum. Acertou! Balada de um Homem Comum, o filme dos irmãos Coen. Filme que traz no elenco nomes como Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake e John Goodman. Vamos ao filme. Isso aí, o filme é de 2013, como a gente já disse, dos irmãos Coen. Irmãos Coen que teve uma grande participação na montagem do filme. A fotografia é do Bruno Delbonnel, que é o mesmo diretor de Fabuloso Destino de Amélie Poulain e Fausto. A fotografia é maravilhosa, né? Ela traz realmente o tom autonal que o filme pede, com cores azuladas, cinzentadas, dessaturadas. A gente vê um pouquinho de cor assim na hora do gato e uns leves tons assim de vermelho. É um filme bem melancólico, maravilhoso. Irmãos Coen sempre brilhando nos filmes, cômodos mal iluminados, coisas obscuras acontecendo. Filme muito bom. Eu acho assim, como um subgênero do filme, o filme trabalha muito com o personagem. Talvez como subgênero seria uma análise de personagem, uma construção de personagens. E é interessante o personagem principal, que é interpretado por um ator que está em ascensão, que é o Oscar Isaac, um ator que, para quem não conhece, deve assisti-lo daqui a uns dias. Ele vai ser o antagonista do próximo X-Men. Ele fará nada mais, nada menos que um dos vilões mais lendários dos HQs, que é o Apocalipse. Mas enfim, vamos deixar essa parte para lá. Voltando ao filme. Ele faz ele interpreta um músico folk, que tenta a todo custo sucesso. É interessante porque os irmãos Coen, ao mesmo tempo que eles tentam nos aproximar daquele personagem, é um personagem cujo pai é doente, não tem moradia, não tem mãe, busca um sonho. Então a identificação primária é muito fácil. Só que a gente percebe que ele, apesar dessas atribuições positivas, ele é um cara invejoso, ele é um cara preguiçoso, ele é um cara frio, ele é um cara calculista. Então, assim, é um trabalho de ator, de fato. Ele faz muito bem esse personagem porque, em momento algum, ele se torna um ator redundante em alguma dessas características. Ele consegue mesclar bem essa passagem de, ao mesmo tempo, ser um cara digno de piedade, mas é um cara ruim. É um cara que dentro dele ele carrega um rancor, alguma coisa. Ele sempre quer estar onde as outras pessoas estão, mas ele não quer pagar o preço pelo qual essas pessoas pagam. Enfim, é muito interessante essa questão da construção da personagem. Ele é bem ambíguo. Outra coisa que vale a pena ser pontuada é a trilha sonora maravilhosa, né? Ela realmente traz um pouco da origem do folk, com canções folclóricas, tem a participação no desenho de som do Mumford & Sons, que é uma banda de folk, não sei de onde, que eu gosto bastante. Tem contribuição também do Justin, né? Enfim, a trilha é maravilhosa. A trilha casa muito bem com a narrativa, com a montagem do filme. É bem harmônico, assim, tudo funcionou muito bem no filme.
Eu acho que assim, o elenco é muito bom, o elenco é muito forte. Eu acho que a única que não conseguiu talvez transmitir o que a personagem exigiu dela foi a Carey Mulligan. Eu acho que o personagem dela, ela, ao mesmo tempo que ela ama o cara, ela despreza, ao mesmo tempo que ela despreza, ela tem impiedade. Só que ela tem a mesma cara para tudo e você não sabe quando que ela está transmitindo sentimento, quando ela está transmitindo raiva. Enfim, ela foi a que deixou um pouco a desejar. Eu chamo a atenção também, no lado positivo, para o papel do John Goodman. Ele faz uma pequena participação, mas ele é fantástico. Brilhante. Fantástico. Porque ele faz um cara chato. E como o John Goodman já tem uma veia para comédia, seria muito fácil que essa passagem dele, essas cenas dele, escrachassem para o humor. Só que ele segura as pontas e ele consegue ser um cara, mas tão chato que você não consegue rir. Você tem raiva dele. Eu acho que é justamente o que foi exigido dele, que era que o filme não tem. Ele, apesar dos irmãos Coen sempre tem aquele humor meio ácido, meio sutil, esse filme também tem. Mas, como eu acabei de dizer, é um humor bem sutil. E seria muito fácil para o John Goodman, que é um cara que tem a veia humorística, transformar isso num humor mais pastel, mais pastelão. E ele não transforma, ele segura as pontas, demonstra que ele realmente é um grande ator. Sensacional. Pra você que gosta de folk, você é dever de casa, hein? Tem que assistir esse filme. Excelente. Muito bom. Vamos ao nosso sétimo filme, Bari. Mr. Nobody. Mr. Nobody, filme de 2009, que traz no elenco principal Jared Leto, o brilhante ator e músico. 30 Seconds to Mars. Ele é vocalista dessa banda aí. É uma banda de punk rock até bacana. Sou muito fã do estilo não, mas a banda realmente é boa. E ele é um cara muito eficiente no que faz. Mas vamos ao filme. Vamos ao filme. O filme é do Jaco van Dormael. Ele é o que? Holandês? Não sei. Holandês, algum tcheco, escocês. Deve ser. Ele é de 2009. Eu vou começar falando da fotografia do Christoph Berkaune, porque merece toda a atenção do mundo, porque é uma fotografia maravilhosa. Ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza, prêmio importantíssimo. Fala mais um pouco aí. Com relação ao gênero, talvez a gente estava até discutindo essa questão do gênero. Eu não sei se ele enquadra um sci-fi ou se talvez sci-fi seja um subgênero do filme. Talvez o gênero dele fosse um drama ou existencial, não sei nem se é existencial, porque a existência dele ali é tão múltipla, mas enfim. É um filme que talvez nós poderíamos dizer que não é um filme de gênero, mas talvez como subgênero a gente pode classificá-lo como um sci-fi, porque ele trabalha com essa coisa do científico, da ficção científica. Talvez por ele ter tido algumas inspirações, né, em física, né, em alguns conceitos da física, mas do meu ponto de vista é um filme completamente reflexivo. Ele conta justamente sobre as várias possibilidades que a gente tem ao longo da vida, mas enquanto a gente não as faz, enquanto não optamos por um ou outro, a gente tem esse universo de possibilidades. E pra mim também é um filme meio onírico, porque por diversas vezes a gente vê uma câmera meio desfocada, a gente vê cores típicas mesmo do universo onírico, né? Cores bem, como eu posso dizer, bem cítricas, né? Vermelhos, verdes, azuis. E uma coisa interessante que você falou, é a questão do foco. Eu acho que isso é uma coisa bem repetitiva no filme, que é quando foca, às vezes, o personagem principal, nas várias fases dele, desde a infância em primeiro plano, e desfoca o restante, que dá aquela ideia de que aquilo é algo que poderia não ter acontecido, está na cabeça dele. Acho que a gente chegou a essa conclusão, porque realmente isso não há uma explicação lógica, entendeu? Ele, na verdade, ele é um filme de ontologia, né? Ele narra várias histórias. Apesar dessas histórias terem o mesmo personagem, mas a gente vê que são histórias distintas. Então talvez nisso a gente pode dizer que são ontologias, são várias histórias que não se conectam, são histórias diferentes de acordo com as escolhas que ele faz. Então se monta através das escolhas. Sim, é uma narrativa muito bem amarrada. Apesar das várias histórias, o diretor não se confunde em momento algum, ele explica realmente tudo. Não deixa espaço para dúvidas. Muitas vezes, muitas pessoas caracterizaram ele como um filme confuso, complexo. Eu, na verdade, a primeira vez eu assisti ele meio complexo, eu assisti pela segunda, mas a conclusão que eu cheguei é essa. Na verdade, não tem nada de confuso, é mais simples do que pode parecer. É um filme de possibilidades mesmo, é uma pessoa que né, assim como nós mesmos, teve várias possibilidades e imaginou cada uma delas.
ele é meio futurista também, né? A direção de arte foi brilhante nesse aspecto. E eu adorei. Eu chamo a atenção por relação às transições de planos, os raccords que o diretor usa, que é bem interessante. Ele sempre traz alguma coisa diferente, alguma coisa que sai daquela coisa, aquela coisa. Mas enfim, ele não é repetitivo e não é preguiçoso. Ele não simplesmente faz cortes preguiçosos. Ele sempre faz uma transição interessante, inteligente, algo que chama a atenção, que mostra que é um trabalho, de fato, um trabalho que explora bastante arte. Isso aí. Então, Mr. Nobody também tá nossa lista de filmes positivos, nossa dica. Legais para assistir. E assim nós encerramos nossos 7 filmes. Contudo, agora nós vamos fazer o nosso... E o filme é... O filme que nós vamos fazer um pequeno spoiler, o filme que nós vamos detonar no momento é o filme... Begin Again! Begin Again! Por que nós vamos detonar Begin Again? Porque ele é um filme tosco, ele é um plágio do próprio diretor. Ele plagiou o próprio filme. O cara faz um filme que ele repete o mesmo filme anterior. Se você já assistiu Ons apenas uma vez, você não vai querer ver, não vai querer assistir esse filme. É o mesmo filme, a narrativa é a mesma, só muda os personagens. E assim, e é engraçado, eu não assisti Ons, vou ser bem sincera, mas Begin Again é um filme assim que um personagem entra na vida do outro, mas não acrescenta nada, não muda a história de ninguém, ele só aprende a aceitar a realidade própria. Então assim, eu não vi nada de muito construtivo, nada que me agregasse à minha vida. É um filme morno. Mas você quer agregar alguma coisa à sua vida, aí você tem que sair do cinema e fazer humanas, né? Não, entrar no mundo real. Mas enfim, com relação ao filme, uma coisa também que vale ressaltar aqui é a questão da verdade. É um filme que fala de música, um filme que é pra música, um filme que tem música, um filme que tem músicos, um filme que tem CeeLo Green, um filme que tem Adam Levine. E o filme não consegue transmitir a verdade, não consegue transmitir uma verdade. A gente vê nas passagens das gravações, que é algo até assim grotesco, burlesco, dantesco, porque o cara é um produtor e decide gravar o CD da mulher em locações externas, na rua. Gente, isso é improvável. Gente, isso é improvável. Como que você vai tirar o som de uma bateria, por exemplo? Eu sou músico há 20 anos, então não tem como você usar um microfone na bateria pegando outros sons externos. Assim, é improvável. Fora que a gente vê o tempo todo os músicos fingindo que estavam tocando, que é algo que deixa o filme totalmente inverossímil, que é o contrário de Once, porque Once passa uma verdade de gravação. Once é quase documental, na verdade, né? E passa uma verdade de gravação, porque tem as passagens que eles estão num estúdio gravando, você sente aquilo. Ao contrário desse filme que você não sente nada. É interessante porque o Adam Levine é um músico, só que a gente não consegue saber se ele não consegue mostrar que ele é um músico ou se ele não consegue mostrar que ele é um ator que está interpretando um músico. Ou se na verdade ele não teve agenda para fazer o filme, porque ele só apareceu. Porque ele aparece, quando ele aparece cantando, parece que ele está dublando a própria música, então fica aquela coisa, não bate muito. O CeeLo Green também, que é um excelente músico, que eu gosto muito das músicas dele, participa desse filme que eu acho que por ser músico ele não deveria ter emprestado o nome dele a um filme que trata de música de uma forma tão porca. Talvez a única revelação tenha sido como é que é? Keira Knightley. Keira Knightley ter cantado, porque realmente ela surpreendeu, né? A pessoa escalada, a atriz escalada para fazer esse papel seria a Scarlett Johansson, só que ela não pôde. E aí ela acabou surpreendendo, mas assim, não. E fora que a Keira Knightley é linda, né? Aí é uma coisa demais que vale ressaltar. Ela é linda, o sorriso dela é maravilhoso. A Mariana tá vendo isso? Não, ela é linda, mas ela parece muito com a Mariana. No sorriso dela lembra demais da minha esposa. Demais. Por isso que eu gosto dela. Tá bom. Enfim, terminamos aqui o nosso programa. Primeiro programa nesse novo formato. Pedimos aqui perdão pelo tempo, mas na verdade os demais programas também serão longos sempre que nós estivermos nesse programa, porque são programas que nós falamos de 7 filmes
a gente vai sempre estar falando de 7 filmes nesse programa específico, então não dá para falarmos minimamente desses filmes porque algum detalhe passaria. Não que nós estamos falando do filme todo, de toda a sua complexidade. Não é spoiler, como vocês puderam ver, né? Não é spoiler, a gente tenta ao máximo tratar das coisas mais técnicas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Nós temos mais alguns outros programas para colocar em prática aí, programas até mais curtos, que vai talvez ajudar quem tem um pouco de falta de paciência. Hoje é meu aniversário. Mentira, gente. Hoje é 7 dia de agosto. 15, aniversário dele foi semana passada. 7 de agosto, meu aniversário. Isso é pressão pra editar logo. Hoje é 7 de agosto, meu aniversário. Dia que nós estamos colocando esse vídeo no ar. E, novamente, boa tarde. Bom dia. Boa noite. Hasta luego. Até mais. Até mais.